Você mostra para o eleitor, você está disposto a assumir o ônus de ser oposição de verdade, de ter posturas de verdade. Porque quem gosta de estar sempre envolvido nos cargos e no poder é cara do centrão mesmo. Não tem outro nome. O centrão é aquele que não sobrevive sem cargo, sem verba, sem dinheiro. Como ele não tem posição ideológica, não tem opinião, ele não pode sobreviver do voto de opinião. Ele tem que sobreviver do voto de máquina, de dinheiro, né, de favor com o prefeito, com o vereador, com coisas desse tipo. Não pode se dar o luxo de ficar sem esses instrumentos, porque sem instrumento ele está morto. Na opinião dele não vale nada, o cara não tem opinião. Uhum. Para nós que temos opinião, você não pode vender sua opinião em troca do instrumento que atende ao outro. Então é preciso ter esse discernimento. Mas, Ricardo, olha só. Se o dono do partido ou o presidente do partido, a liderança desses partidos de centro, centrão, montam a nominata, no cálculo da nominata, ele já coloca ali 4, 5, 6 pontos ideológicos possíveis, bolsonarista, já sabendo que vai acontecer esse efeito que aconteceu em São Paulo. O que tu acabou de relatar, você, Eduardo, Bolsonaro e Zambelli fizeram 8 cadeiras. Já estava na conta da nominata. Claro. E nessa conta, ele já sabe que vai entrar aqueles caras fisiológicos, né? Do centrão raiz, PL raiz, não PL bolsonarista, né? E quando chegar nas cadeiras de poder, eles ocuparão essas cadeiras de poder. O que isso quer dizer? Vai entrar eleição, a cada eleição, esse jogo vai continuar sendo mantido enquanto não tiver partidos com liderança para poder todo mundo migrar para esse partido. O Partido Novo, por exemplo, que você entendeu que o melhor caminho, né, que te representa é o Partido Novo. Só que tem 5 cadeiras. Isso teria um impacto se o Partido Novo tivesse 100, tivesse a posição que o PL tem hoje. Mas dificilmente o Novo vai chegar nessa posição porque não tem um fundão, não tem a estrutura, não tem as prefeituras, não tem cargos na máquina. Como que a gente sai desse cercadinho aí da política brasileira, liderado por 8 caras que são donos de partido? Quando o presidente Bolsonaro saiu do PSL e migrou para o PL, havia essa discussão para que partido ele iria. Porque, obviamente, para onde fosse o presidente Bolsonaro, todos os bolsonaristas iriam. Então, qual era a discussão? Que a gente poderia ter ido, todos nós, como eu fui, enfim, vários acompanharam o presidente, poderíamos ter ido para um partido praticamente vazio, só uma legenda que já existisse, uma vez que o Aliança pelo Brasil não saiu do papel. Você podia ter pego, vou chutar aqui, você podia ter pego o Patriotas ou Democracia Cristã, ou qualquer partido que ele fosse, seria um sucesso. Porque o voto, como eu disse, de opinião da direita bolsonarista teria acompanhado o presidente Bolsonaro certamente. O que acabou acontecendo? Houve naquele momento uma série de opiniões divergentes dizendo, não, mas esses partidos não têm dinheiro, não têm tempo de televisão. Mas isso você teria criado logo na primeira eleição. E outra, como presidente da República, teria atraído outros partidos para a coligação, que trariam tempo de televisão e trariam fundo partidário. Ao aderir para um partido que já tinha um histórico esmagador, né, inequívoco, de fisiologismo, de máquina, de centrão na veia, né, de ter sido partícipe do governo do Lula, da Dilma e tudo isso, com gente presa no mensalão, etc., você acaba trazendo essa herança desse fisiologismo pretérito para se beneficiar da força do voto ideológico. Então, poderia ter sido diferente nesse aspecto, se tivesse naquela altura tomado esse outro caminho. O crescimento orgânico via Partido Novo, ele é muito mais difícil, como você falou, porque de fato a gente depende do voto exclusivamente ideológico e que muita gente acaba não vindo para não ser rotulado de traidor, de sair debaixo do guarda-chuva, disso e daquilo. Mas bem ou mal, para todos os momentos em que a direita do PL, ou seja, os bolsonaristas do PL, precisaram de nós do Novo, nós tivemos presentes. Alguns vão dizer, mas o PL, o Novo pediu o impeachment do Bolsonaro. O outro Partido Novo, da época ainda do Amoedo, essa turma toda foi expulsa do Partido Novo. Não tem ninguém mais lá, né? O próprio presidente do Novo, o Eduardo, que
estava lá nessa altura, já fez 1000 vezes declarações de que ele errou em ter subscrito esse pedido, ele se arrepende, ele reconhece que estava errado. Então, ou seja, esse mimimi todo em torno do Novo já devia ter acabado. Porque, de fato, o Novo é um parceiro fiel dos bolsonaristas, não é um parceiro fiel dos valdemaristas. Esses já não. Esse é outro DNA, outro modus operandi. Então, realmente, agora, vamos em frente, né? A aliança contra o PT, no final, joga todo mundo para dentro. Sim. Né? O caos instalado do PT no Brasil, ele força a jogar todo mundo para dentro dessa aliança. Isso é um fato. O problema é que quando você pega esses partidos, PL, União, PP, Republicano, MDB, em várias prefeituras eles são aliados. Do PT, você tá falando? Do PT. Claro. E do PSB, da esquerda. Então, o que vai acontecer? Na campanha, isso ainda vai ter peso, porque quando vai pegar o palanque estadual, o palanque nos municípios, o PT vai estar ali junto com o PSD, com a União, com vários desses partidos. Eles e no final da majoritária faz diferença. Eles estão juntos no ministério, imagina. Se está junto em ministério, quanto mais numa prefeitura, lá numa cidade qualquer. Sim, sim. Então, assim, a notícia é que não dá para ter muita esperança, a não ser o dia que todos esses partidos forem tomados por caras ideológicos, que é impossível porque eles montam a nominata. E eles sabem fazer os cálculos políticos, matemáticos, para que sempre tenha 5 bolsonaristas e, no mínimo, 3, 4 deles. Que aí esses 3, 4 ocupam as cadeiras estratégicas esses do Congresso. 3, 4 entram no vácuo dos votos dos bolsonaristas, ou seja, o bolsonarista faz filho na barriga dos outros, a hora que nasce o bebê é do Centrão. É isso que acontece na prática, né? E foi o que aconteceu em São Paulo, em vários estados. Então, em algum momento, nessa eleição já não vai ser, mas em algum momento, se a direita mesmo, direita de verdade, quiser ter uma atuação mais consistente com as ideias, com tudo isso, vai precisar ter um divórcio com esse grupo fisiológico da velha guarda e tal e tal. E que está, como eu disse, em vários partidos, né? Isso não é um privilégio do PL, está em vários partidos. Então, se você pegar o pouco de gente boa que tem em vários desses partidos do Centrão e, de repente, migrar todo mundo para uma coisa só, não estou falando nem para migrar para o Novo, não, migrar para uma coisa só. Você cria do dia para a noite uma máquina de voto sem estar envolvido nesse tipo de coisa. Falta o quê? Falta coragem de tomar fazer esse movimento. De repente, para isso, precisa pegar um partido casca de ovo aí e ter a coragem de falar, não, por uma eleição a gente vai viver sem fundo eleitoral, pede doação de pessoas físicas aí Brasil inteiro e toca sem isso. Sem fazer essa ruptura, não vai acontecer. Você vai ficar trabalhando com um monte de... escalar o Everest com mochila de pedra nas costas. E a mochila de pedra são justamente os membros do seu próprio partido, que são gente do Centrão, que se alia ao PT, que está lá para fazer esquema, que está lá para desviar a emenda. E aí você fica sendo obrigado a conviver com esse tipo de gente. Mas a verdade seja dita que esses caras não conseguem fazer uma eleição. Todos esses não vão conseguir ser eleitos porque vai faltar recurso, vai faltar estrutura, vai faltar um monte de coisa. Não sei, porque os votos são desse nosso grupo, né? A verdade é que o nosso grupo é quem tem voto. Compara todos os candidatos do Centrão com todos os candidatos da direita. Não ia sobrar uma vaga para eles. Só que você precisa ter coragem de fazer isso. Precisa ter o desprendimento de fazer isso. Precisa ter a ousadia de falar, olha, em algum momento nós vamos ter que ir lá abrir mão de partidos que têm fundo partidário e tem televisão e contar com a nossa força eleitoral das redes sociais, como foi o próprio presidente no PSL. O presidente Bolsonaro, quando saiu do Patriotas e foi para o PSL, ele fez esse movimento. É que, pela própria velocidade com que ele mudou de partido e a necessidade de montar chapa e tudo mais, não foi uma coisa muito programada. E dentro do PSL acabou vindo um monte de gente ruim, que fingindo-se de direita, entraram no partido para fazer esquema, para fazer isso, fazer aquilo outro. Mas se fizer um troço planejado, pensado, organizado, dá para fazer. Deixa passar essa eleição de 26, começa a olhar para 30. Faz um movimento entre 26 e 30 para chegar em 30 com um partido, sabe, redondinho. Sem turma do mensalão do passado, sem a turma que roubou na Caixa, na Codevasp, no raio que os parta. Sem essa turma. Essa turma não quer, se virem com as suas próprias pernas.
Pode ficar com o fundo eleitoral aí comprando prefeito, comprando vereador, o problema é teu. A gente vai levar o voto ideológico para outro lugar. Eu te garanto que para onde levar é sucesso. Hoje tem partidos como DC, Democrata, Agir, sei lá, deixa eu Estão ver aí, mais estão um aqui. criados. Você não precisa criar um Esses novo partidos, partido. Exato. É só chegar lá para o dono desses partidos aí, até porque estão todos sem fundo eleitoral, sem tempo de televisão, porque não atingiram cláusula de barreira. O cara entrega a legenda fácil, para você botar todo mundo lá para dentro.